Oi, pessoal! Sabe aquele momento numa compra online, num contrato de aluguel ou até num acordo de boca em que o eu quero se transforma em algo sério com peso na lei? Pois é, hoje a gente vai fundo para entender o que realmente dá poder a essa decisão, a tal da manifestação de vontade. Bora ver como isso funciona. Alguém já parou para pensar nisso a fundo? Olha, é bem mais do que só uma assinatura num papel. Existe toda uma estrutura por trás, quase um DNA do acordo, que decide se ele sequer existe aos olhos da lei. E é exatamente essa estrutura que a gente vai desmontar aqui, peça por peça. E para guiar a gente nessa análise, vamos usar uma ferramenta genial do direito brasileiro, a escada pontiana. Ela foi criada pelo grande jurista Pontes de Miranda. Pensa nela como um checklist de 3 degraus que todo santo acordo precisa subir para ser considerado ok pela lei. A lógica é a seguinte: todo negócio jurídico tem que subir essa escada. Primeiro degrau, ele sequer existe. Segundo degrau, beleza, ele existe, mas é válido? E só lá no topo o terceiro. Ok, e agora? Ele produz algum efeito prático? Hoje a gente vai se concentrar nos 2 primeiros degraus, que, olha, são a base de tudo. Então, vamos começar pela fundação, pelo alicerce mesmo. Para um acordo sequer nascer para o mundo do direito, ele precisa ter uns ingredientes essenciais. Sem eles, não tem nem conversa. A gente tem ali o agente, o objeto, a forma, tudo isso é super importante, claro. Mas pensa assim, o que é que liga a ignição disso tudo? É a manifestação de vontade. Ela é o motor. Sem ela, o carro nem sai do lugar. O negócio simplesmente não existe. É o ponto de partida de absolutamente tudo. Tá, mas o que é essa tal de manifestação de vontade na prática? É basicamente o ato de colocar para fora uma decisão que está aí dentro da cabeça. Pode ser um sim falado, um contrato assinado, um clique no botão comprar, até uma cena de cabeça num leilão. É a ponte, né, entre o que a gente quer e o que a lei reconhece. E agora, olha que sensacional isso aqui. Presta atenção nesse artigo do nosso Código Civil. Basicamente, a lei está dizendo o seguinte: olha, eu me importo mais com a intenção real do que com a letrinha fria do que foi escrito. Ou seja, o que a pessoa realmente queria dizer quando fez o acordo tem um peso gigantesco, muitas vezes maior do que as palavras exatas que ela usou. Beleza, então, passamos do primeiro degrau. O negócio jurídico existe, tem todos os ingredientes. Mas, será que isso é suficiente? Não mesmo. Agora a gente sobe para o segundo degrau da escada. E a pergunta muda. A pergunta agora é: essa vontade que foi declarada, ela era uma vontade, digamos, saudável? Era genuína? E aqui está o pulo do gato do degrau da validade. Não basta só ter vontade. Essa vontade precisa ser livre, precisa ser consciente. A lei quer proteger a qualidade do sim. Pensa bem, se a pessoa concordou porque foi enganada ou porque estava sob pressão, esse acordo pode até existir, mas ele tem um defeito de fábrica. É aí que entram os famosos vícios de consentimento. A gente pode dividir esses defeitos em 2 grandes grupos. A gente tem os vícios sociais, que é quando a intenção é meio que fraudar o sistema, prejudicar terceiros. Mas o nosso foco aqui vai ser no outro grupo, os vícios de consentimento. Sabe por quê? Porque são eles que atingem em cheio o coração da nossa discussão, a própria manifestação de vontade. Então, bora fazer um tour rápido pelos vícios mais comuns? Para a gente entender como identificar esses problemas na vida real? Pensa que é tipo um guia de diagnóstico rápido para saber se um acordo está saudável ou não. Olha a diferença crucial entre erro e dolo. No erro, a pessoa se engana sozinha. A confusão partiu dela. Já no dolo tem malandragem na jogada. Alguém provocou o engano de propósito, induziu a pessoa ao erro. A analogia é perfeita. Uma coisa é tropeçar sozinho. Outra, bem diferente, é alguém colocar o pé na sua frente. Agora, lesão e estado de perigo. Nos 2 casos tem uma pressão, uma vulnerabilidade. Mas a natureza dessa pressão é totalmente diferente. Na lesão, o problema é grana. É a necessidade financeira que leva a pessoa a fazer um péssimo negócio. O risco é para o bolso. Agora, no estado de perigo, a coisa é muito mais séria. A pessoa faz um negócio ruim para se salvar ou salvar alguém de um risco à vida ou à saúde. E a coação? Essa aqui mostra direitinho como a lei pesa as coisas. Se a coação é física, tipo alguém pegar na mão da pessoa e forçar a assinatura, a lei entende que não teve vontade nenhuma, zero, o negócio nem chega a existir. Agora, se a coação é moral, uma ameaça, uma pressão psicológica, aí a vontade existe, só que ela nasce doente, viciada pelo medo. Por isso o negócio existe, mas é inválido, pode ser anulado. Ok, então um acordo passou pelo degrau da existência, mas reprovou no teste de validade. E aí, qual é a consequência disso? Bom,
Dependendo da gravidade do defeito, o direito tem duas respostas diferentes. Pensa assim, se o problema é considerado menos grave e afeta só o interesse particular das pessoas envolvidas, o negócio é anulável. É como se ele estivesse doente, mas pudesse ser curado, ou simplesmente deixado de lado. Agora, se o defeito é grave, se ele ofende o interesse de toda a sociedade, aí o negócio é nulo. É como se ele já nascesse morto, sem salvação. Um exemplo prático para ficar bem claro. Um adolescente de 17 anos aluga um apartamento sem a ajuda dos pais. O contrato existe. Sim, tem agente, objeto, forma, vontade. Mas ele é válido? Não, ele é anulável. Por quê? Porque o agente não tinha capacidade jurídica plena para fazer aquilo sozinho. É um defeito que protege o interesse particular dele. E atenção, porque o tempo corre. Para a maioria desses vícios de consentimento, a pessoa prejudicada não tem a vida toda para reclamar. Ela tem um prazo, que geralmente é de 4 anos, para ir à justiça pedir a anulação. Se deixar esse prazo passar, já era. Perdeu o direito. É o que a gente chama de prazo decadencial. Ele não perdoa. Chegando ao final, por que tudo isso importa? Porque essa conversa não é só teoria de livro. São as regras do jogo do nosso dia a dia. Em cada compra, cada contrato, cada sim que a gente diz, são esses princípios que garantem um mínimo de equilíbrio e justiça. No fim das contas, a grande mensagem é essa aqui. Todo esse sistema da escada pontiana, dos vícios, da anulação, tudo isso tem um objetivo central: proteger a vontade. Garantir que ela seja genuína, que ela seja livre e que ela seja consciente. A lei quer ter certeza de que os acordos são feitos com base em decisões reais e não em mentiras, medo ou desespero. E para fechar, fica a reflexão. Se a gente parar para pensar em todos os acordos que já fizemos na vida, será que em todos eles a nossa vontade foi 100% livre, 100% informada? É uma pergunta poderosa, que nos conecta diretamente com a essência do porquê o direito se importa tanto com isso.